Doutor Alexandre Ribeiro, a questão do estresse, essa velocidade do dia a dia, ela pode levar a um problema mais sério na cabeça da pessoa, porque na verdade as pessoas estão num ritmo muito acelerado, até mesmo no final de semana, quando teoricamente a pessoa era para dar uma relaxada, e aquela questão que ele tem muita coisa a cumprir, muitas coisas para resolver, e isso vai acumulando, é um acúmulo constante. Como resolver ou como sinalizar para essa pessoa que está em processo de uma depressão ou caminhando para uma depressão? Qual profissional que ela deve procurar? Bem, vamos lá. Primeiro, a gente, para abordar esse assunto, a gente tem que pensar o que está acontecendo, né? Por que tem tanto caso de depressão, ansiedade, transtorno do pânico hoje em dia, né? Principalmente entre os jovens. Eu diria que, assim, esse é um assunto bastante estudado, mas dá para dizer com bastante nível de segurança que o modelo de vida adotado atualmente é o fator principal. Veja bem, gente, esse assunto é extremamente complexo. Às vezes eu converso com os pacientes, tento trazer para uma linguagem mais compreensível. É um assunto complexo, está sempre mudando o entendimento disso. Mas como qualquer doença, todas as doenças que a gente tem uma parcela biológica e existe uma parcela ambiental. Isso vale para tudo. Vou dar um exemplo, um paralelo. Covid, né? Por que o Covid não dizimou a população da Terra? Porque não é só o vírus, não depende somente do vírus, depende da carga viral que você recebeu, do seu estado imunológico, da sua resistência natural, do momento em que seu corpo se encontra, ou seja, existe uma série de fatores que interferem entre o fator causal e, no final das contas, o desenvolvimento da doença. E a saúde mental não está a parte disso. Então, o que acontece? O modelo de vida que se tem hoje, com uma carga enorme de processamento cerebral, isso leva a um esgotamento. Não dá para a gente conversar em detalhes sobre a fisiologia do cérebro, mas toda vez que a gente demanda o cérebro, um pensamento, uma atitude, uma emoção, você consome recursos do cérebro, basicamente neurotransmissores, né? Química cerebral. Ou seja, você está exigindo, você está pisando no acelerador, você está exigindo que o veículo consuma combustível, gaste óleo e desgaste as peças. Nosso corpo é uma máquina biológica, né? Então, hoje, quando você tem essa vida extremamente acelerada, uma quantidade sem fim de situações para resolver, o nosso cérebro ele fica em constante estado de alerta, né? O estado de ansiedade ele é um estado biológico normal que a natureza criou com qual objetivo? Permitir a nossa sobrevivência, né? Em tese, na natureza, se a gente pensar que nós somos um animal mamífero, né? O ser humano é um animal mamífero, é evoluído, tem inteligência, mas nós somos biologicamente um animal projetado, com corpo projetado para viver na natureza. Então a ansiedade serviria para quê? Para a sua sobrevivência. Vem um predador te pegar, o que acontece? Você tem um estado de ansiedade, o coração acelera, manda mais sangue para os músculos, para os órgãos, oxigena melhor, aumenta a frequência respiratória, etc. e tal. Só que isso passa a ser desencadeado a todo momento, por quê? Pelas situações de vida que nós temos. Você fica em estado de constante alerta, adrenalina na corrente sanguínea o tempo todo. Esse que é o estado de ansiedade, ou seja, o modelo de vida está levando a isso. Então eu preciso do senhor, depois